Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal. Temos aqui no quadro a seguinte situação. Daniel utiliza um aplicativo de celular e calcula o tempo gasto por ele em algumas atividades do dia a dia, como o tempo que ele passa dormindo. Em determinado dia, o aplicativo indicou que ele dormiu durante 8 horas e 40 minutos. Qual a fração desse dia Daniel passou dormindo? Então a gente precisa calcular uma fração, né? A gente tem que pegar o quanto Daniel dormiu, o tempo de sono do Daniel, e dividir por 24 horas, né? Que é o tempo de um dia. Só que Daniel dormiu 8 horas e 40 minutos. A gente não pode simplesmente dividir 8 horas e 40 minutos por 24, porque nós temos aqui 40 minutos. A gente vai ter que converter os 40 minutos para horas. Ou a gente converte tudo para minutos, por exemplo, daí a gente converteria 8 horas para minutos e somaríamos com esses 40 minutos, só que daí a gente teria que converter as 24 horas para minutos. Ou o que a gente pode fazer? Simplesmente converter os 40 minutos para hora. E daí a gente soma 8 horas, mais essa fração aqui de hora que vai nos fornecer, e daí depois a gente divide por 24. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é converter esses 40 minutos para horas. Como que a gente faz isso? Usando uma regra de 3, né? Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. 40 minutos vão ter x horas. Esse x aqui nós vamos descobrir. Daí a gente multiplica assim, a gente multiplica cruzado. Então 40 vezes 1 dá 40. 60 vezes x dá 60x. E agora o que nós podemos fazer? A gente simplesmente isola o x, né? A gente faz o seguinte, o x, passando 60 para cá dividindo, vamos obter 40 dividido por 60. Então o x é 40 dividido por 60. Nós podemos cancelar este zero com este zero, e daí o x vai ser igual a 4 dividido por 6. 4 dividido por 6. Só que o 4 é 2 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3. Então a gente pode cancelar o 2 com 2. A gente pode simplificar essa fração que nos dá 2 dividido por 3. Então 40 minutos é a mesma coisa que 2/3 de hora. Uma outra maneira que você poderia utilizar para resolver encontrar essa fração de 2/3 aqui é o seguinte, talvez seja até um pouco mais simples, né? A gente não precisa fazer uma regra de 3. A gente sabe que uma hora, né? Uma hora tem 60 minutos. Só que os 60 minutos ele pode ser escrito assim, como 20 mais 20 mais 20. 60 é 20 mais 20 mais 20. E perceba que 40, 20 mais 20 dá 40. Isso daqui é 2 partes dessas 3 pelas quais eu fiz a separação dos 60. Né? O 20, apenas o 20 é uma parte das 3. 20 minutos, olhando para essa esquematização aqui, 20 minutos seria uma parte apenas das 3, ou seja, 20 minutos seria 1/3 de hora. 40 minutos, que é isso daqui, que é 20 mais 20, seria 2 partes de 3. Ou seja, 40 minutos seria 2 partes de 3. E 60 minutos, seria 3 partes de 3. Ou seja, 60 minutos daria 1 hora. Então é uma outra maneira que você pode encontrar para descobrir que 40 minutos vale 2/3 de hora. Então nós vamos fazer o seguinte agora. A gente vai pegar aquelas 8 horas e vamos somar com esses 40 minutos que são 2/3 de hora. Então Daniel vai dormir, ele dormiu, melhor dizendo isso aqui, ele dormiu 8 horas mais 40 minutos, ou seja, mais 2/3 de hora. Perceba que a gente converteu tudo para a hora, porque a gente vai pegar esse tempo que ele passou dormindo e vamos dividir por 24. Então aqui a gente simplesmente tem que somar essas duas frações. A gente tem que somar o 8 com o 2/3.
Então a gente faz o seguinte, a gente coloca o 3 aqui, né? Colocamos o 1 aqui embaixo, ó. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Somamos essas duas frações, né? O 8, que é 8 sobre 1, mais 2 dividido por 3. Quanto que dá 24 mais 20? Quanto que dá 24 mais 2, melhor dizendo? Dá 26. 26 dividido por 3. O que que isso significa? Significa que Daniel, ele dormiu 26 dividido por 3 horas. A gente pode colocar assim, ó, 26 dividido por 3 horas dormidas. Agora a gente tem que pegar esse tempo que ele passou dormindo e a gente tem que dividir pelo tempo do dia, né, que é 24 horas. Então vamos fazer, ó, 26 dividido por 3, tudo isso dividido por 24. Só que para a gente fazer uma divisão de duas frações, né, é muitas vezes conveniente a gente colocar o número 1 aqui, ó, fazer 24 dividido por 1. Né, porque a gente vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Né? É assim que a gente faz uma divisão de fração. A gente mantém a primeira, que é o 26 dividido por 3, e multiplica pelo inverso da de baixo, que é 1 dividido por 24. Só que esse 26 aqui, ó, eu posso escrever ele como 2 vezes 13, né? 2 vezes 13 dá 26. Dividido por 3 vezes 24. Esse 24 eu posso escrever como 2 vezes 12. Né? E agora a gente pode cancelar esse 2 com esse 2. Ó. A gente vai fazer uma simplificação na fração. A gente vai cancelar o 2 com o 2. E o que que nós vamos obter? Ó? Vamos multiplicar os numeradores, né? No caso aqui só tem sobrou o 13 na parte de cima, então a gente deixa o 13 aqui na parte de cima do numerador e a gente multiplica esses elementos aqui que estão no denominador. 3 vezes 12 dá 36. Então, isso daqui, ó, 13 sobre 36, é a fração do dia que Daniel passou dormindo. 13 sobre 36. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.